A você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, eu quero desejar o melhor dos dias. Estamos já quase concluindo o mês de julho. Termos profunda gratidão a Deus por cada dia vivido é um milagre, cada dia vencido é sim uma manifestação da bondosa mão de Deus nos conduzindo, nos fazendo avançar e, acima de tudo, nos aperfeiçoando em maturidade, em boas obras e numa fé cada vez mais profunda no Deus eterno. Estamos falando sobre Jesus, tudo que está no entorno dele, suas palavras, seus milagres, a sua própria vida e a inspiração de como ele nos atrai para que possamos crescer e avançar cada vez mais no conhecimento e também na graça do Senhor. Hoje a nossa reflexão está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que nos diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quero falar sobre o impacto dessa mensagem. Pouco antes de Jesus e de João Batista entrarem em cena, Israel se encontrava sob a opressão romana, desprovidos de verdadeiros profetas e sem a presença ativa do Espírito de Deus. Em lugar de um rei descendente de Davi, um governador romano exercia poder sobre a terra. Nessa situação, o jejum era algo apropriado. Com a vinda de Jesus, também veio o reino de Deus e ocorreu uma mudança radical. O Espírito voltou a atuar na terra, operando por meio do profeta João Batista e no ministério de Jesus. Para aqueles que tinham olhos para ver, o Messias prometido, o Cristo, havia chegado. Uma vez que o reino de Deus estava com os discípulos na pessoa de Jesus, eles não podiam jejuar como faziam os fariseus e os seguidores de João Batista. O jejum havia se tornado inapropriado, pois as promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Era tempo de celebrar e banquetear, pois o reino de Deus havia começado. Alguns já estavam entrando no reino e experimentando as suas manifestações. O tema do reino de Deus, ele é recorrente em todos os evangelhos e é extraordinário como esse reino tem características tão pessoais, né? Nós sabemos que o rei agora está presente, o tempo está cumprido de acordo com o calendário profético, uma data fora fixada para a aparição pública do rei. Essa aparição agora era real, estava com a presença de Jesus. O reino de Deus estava próximo, o rei estava presente e estava fazendo uma oferta genuína do reino à nação de Israel. O reino estava próximo no sentido de que o rei aparecera em cena e esse rei é Jesus. Os homens foram chamados com o tema central: arrependei-vos e crede no Evangelho. Para poderem ser qualificados a entrar no reino, teriam de dar meia volta na vida de pecado e crer nas boas novas acerca do Senhor Jesus. É muito interessante o tema e como a mensagem, as práticas, os desafios, agora na presença do novo rei, o Rei Jesus, tem toda uma dinâmica que vai nos conduzindo, vai nos desafiando. E eu sou completamente apaixonada pelo tema do reino, pela prática do reino, pela política do reino,
pela filosofia do reino e, acima de tudo, pela alegria do reino, que agora não é mais uma promessa, é uma realidade. João Batista vem preparando o caminho do Senhor e agora que ele sai de cena, é interessante quando ele diz: é importante que eu diminua e ele cresça. E Jesus chega realmente anunciando, declarando: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Sobre esse tempo, não é, o tempo kairos, o tempo oportuno, crítico, onde algo se abre de forma única para um período estratégico e limitado, em contraste com a palavra cronos, o tempo cronometrado, que passa sem nenhum impacto moral. Agora nós podemos então nos alegrar, porque o reino de Deus está entre nós. E a mensagem é: arrependam-se e creiam. Como diz na Bíblia Viva, esse texto: afastem-se dos seus pecados e ajustem sua vida a esta gloriosa mensagem. A Bíblia Viva tem uma interpretação livre e é uma interpretação maravilhosa. Eu não poderia deixar de citar: afastem-se dos seus pecados e ajustem sua vida a esta gloriosa mensagem. Eu não poderia deixar de citar também o texto que está em Gálatas capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A plenitude do tempo se refere ao tempo apontado pelo Pai Celestial, quando os herdeiros haviam de chegar à maioridade. Como já citamos, o tempo kairos fala sobre o tempo oportuno, crítico, o tempo apropriado, o tempo X, e o tempo da plenitude, como Gálatas vai definir, que era o tempo apropriado, certo, para Jesus chegar. Nesse versículo, em poucas palavras, temos uma maravilhosa afirmação quanto à divindade e humanidade do Salvador. Ele é o Filho eterno de Deus, mas nascido de mulher. Se Jesus fosse apenas um homem, seria desnecessário dizer nascido de mulher. Haverá outra maneira de um homem nascer? Essa expressão, no caso do Senhor Jesus, testemunha da singularidade da sua pessoa e, de modo excepcional, do seu nascimento. Sendo por natureza filho de Deus, Cristo se tornou filho do homem para que nós, sendo por natureza filhos de homens, pudéssemos ser filhos de Deus. Que maravilhoso intercâmbio! Em todo o tempo que eram escravos, os homens não podiam ser filhos. Cristo os libertou da escravidão da lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos. A adoção na cultura romana diferia da que conhecemos nos tempos modernos. Hoje compreendemos por adoção a recepção dentro da família de algum estranho como se fosse filho legítimo. No Novo Testamento, porém, a adoção significa colocar os crentes na posição de filhos em sua maioridade, com os privilégios e as responsabilidades dessa posição. Eu gosto particularmente quando ele vai dizer no versículo 7 que o crente já não é mais escravo, nem está debaixo da lei, agora é filho de Deus, visto que Cristo, como filho de Deus, é herdeiro de todas as riquezas de Deus. O cristão também é herdeiro por Deus. Tudo que pertence a Deus pertence a cada um de nós, porque somos seus herdeiros. Eu já caminho aqui para celebrar o dia que começa com essa boa notícia. O reino de Deus está entre nós. Já não somos mais escravos, somos filhos.
Fomos adotados por amor, por adoção de um Pai generoso que mandou Jesus nos resgatar, nos salvar e nos guardar para Ele até o dia final. Com essa boa notícia, eu me despeço e que Deus nos abençoe e que vivamos para o louvor da sua glória. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu te envio um grande abraço e vamos celebrar essa boa notícia. Amém.